Olá, meu nome é Marcos Santoro e eu sou orientador do programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional da Unifesp. Atualmente sou professor visitante do Departamento de Morfologia e Genética na Unifesp e sou biomédico formado pela Unesp de Botucatu. Minhas principais linhas de pesquisa, da metade do meu doutorado, envolvem principalmente utilizar as ferramentas de bioinformática para poder interpretar o risco e a predisposição genética de indivíduos em alto risco para desenvolver doenças psiquiátricas, principalmente a esquizofrenia. Então, hoje, e desde a partir do doutorado, eu tenho trabalhado com dados em larga escala, então dados de genotipagem de todo o genoma, dados de expressão de diversos genes no genoma desses indivíduos e também metilação de DNA, para tentar entender se existe alguma diferença eh, nessas, nesses diferentes níveis genéticos entre casos e controles para doenças psiquiátricas. Atualmente eu possuo dois projetos em andamento. O primeiro deles envolve o score poligênico de risco, que é uma ferramenta que vai utilizar todas as variantes que já estão relacionadas com determinada doença complexa para poder, em um outro grupo de indivíduos, predizer o risco de cada um deles para desenvolver ou não a doença psiquiátrica. O problema é que essa ferramenta ela foi criada em cima de variantes associadas em estudos com uma população exclusivamente europeia, da Europa e também dos Estados Unidos. Quando a gente tenta aplicar essa ferramenta em amostras miscigenadas, como a população brasileira, essa ferramenta não tem uma replicação tão boa como em uma população unicamente europeia. Então, hoje, um dos objetivos das minhas linhas de pesquisa são aprimorar essa técnica de score poligênico de risco para uma população miscigenada como a população brasileira. O segundo projeto em andamento envolve verificar a expressão de microRNAs em indivíduos que têm uma diferente trajetória, então indivíduos que durante o tempo continuam sem apresentar doenças psiquiátricas, indivíduos que converteram para algum diagnóstico psiquiátrico e também indivíduos que remitiram de um diagnóstico psiquiátrico para uma condição sem doença psiquiátrica. Esses exossomos, eles são interessantes porque todas as células secretam essas pequenas vesículas e dentro dessas vesículas tem normalmente material genético, principalmente microRNAs. Por muito tempo, né, o nosso grupo trabalhou com expressão gênica e metilação de DNA em sangue desses indivíduos, já que a gente tem uma certa dificuldade em trabalhar com o tecido-alvo, que seria o cérebro. O interessante desses exossomos é que eles são tão pequenininhos que eles conseguem atravessar a barreira hematocefálica. Então, hoje, os exossomos que a gente coleta do sangue, eles podem ter vindo ou podem estar indo para regiões cerebrais. Então, o que a gente faz é pegar esses indivíduos em diversas fases do desenvolvimento e extrair esses exossomos e depois extrair o microRNA dentro deles para saber se durante o tempo e durante o desenvolvimento da doença psiquiátrica, esses indivíduos apresentam um diferente padrão de expressão de microRNAs. Bom, obrigado. Se vocês tiverem mais interesse sobre minha linha de pesquisa, é só entrar em contato, me mandando um e-mail ou entrando em contato com o programa de pós-graduação. Muito obrigado.